Boa noite a todos. Muito bom estar reunido com vocês essa noite. Vamos estar orando agora para dar início a esse momento. Logo em seguida, Breno vai vir com os louvores. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Pai, poder te servir. Como é bom estar reunido mais um sábado com esses irmãos, Pai, que estão aqui dispostos a adorar e engrandecer o seu santo e poderoso nome, Pai. Que tudo que venha a ser feito aqui essa noite seja para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor continue nos usando, nos moldando e nos mudando conforme a sua imagem e semelhança, Pai. Desde já eu te peço pelo Ranieri, que vai estar trazendo o estudo dessa noite, Pai, que o Senhor possa estar usando, que não sejam palavras dele, mas suas, e que nós possamos sair daqui edificados e dispostos a colocar em prática tudo aquilo que vai ser ensinado, Pai. Obrigado pelos jovens que aqui se encontram e os que ainda vão estar entrando no decorrer desse momento. É no nome santo do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. O áudio tá ok para todo mundo? Beleza. Que a graça e a paz do nosso Deus ela possa estar no meio de nós, independente da região que você possa se encontrar. Nós estamos aqui, né, através dessa ferramenta digital para aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor e podermos engrandecê-lo como ele merece, né? Nós possamos louvá-lo com alegria, nós possamos louvá-lo com todo o nosso melhor, porque realmente o nosso Deus ele merece todo o nosso melhor. Da mesma forma que ele entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, nós devemos também entregar o nosso melhor a ele, porque ele merece toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Então, assim como fala esse louvor, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você conhece a Jesus? Amém, né? Então, você é alegre por conhecer desse amor. Então, que eu e você possamos louvá-lo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, Cristo. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Glória a Deus. Independente também, irmãos, de qualquer situação que eu e você possamos estar passando nesse momento, ou se nós já tivermos já passado, ou situações que eventualmente um dia eu e você possamos passar, tenha ciência de que Deus ele está conosco, Deus ele está com você, Deus ele está comigo, Deus ele está com todos nós. Deus ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza e ele é o nosso socorro bem presente de qualquer situação que possa acontecer nas nossas vidas. Amém? Possamos louvar. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, porque estou firmado na rocha que nunca se abalará.
O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora aponta para o teu irmão, seja quem estiver em cima ou quem estiver embaixo. Vai lá, ó. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção de quem, ó? Porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Amém. Esse é um louvor que a gente louva aqui na escolinha dominical, mas tem um grande ensinamento, né? O nosso tesouro, ele habita dentro de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Possamos louvá-lo. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro, e é dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Ele vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Agora tu, irmão, tu tens um tesouro. Tu tens sim. Tu tens um tesouro e é dentro de ti. Esse teu tesouro tem muito valor. Não é dinheiro não, ó. Esse teu tesouro é Jesus Cristo, teu Salvador. Ele vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse teu tesouro tem muito valor. Esse teu tesouro é Jesus Cristo, teu Salvador. Amém? Deus abençoe, irmão. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Então, vou apresentar Ranieri Menezes novamente. Eu acho que quase todas as oportunidades que ele teve de estar aqui com a gente nesse momento, foi eu que apresentei ele. Isso é um prazer apresentar Ranieri, porque ele é um servo do Senhor, tem se dedicado muito à obra há muito tempo, está em João Pessoa, servindo como coordenador do AME, também está engajado em diversos outros projetos em evangelismo. Então, esse irmão é casado com Jéssica, tem 2 filhos, mas principalmente Ranieri é um homem que tem entregado sua vida ao Senhor todos os dias. Então, isso é o que eu posso dizer dele, né? E eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Deus está dando a ele de estar aqui com a gente, de compartilhar a palavra de Deus. Então, convido a vocês para orar junto comigo, para que Deus abençoe nossa mente, nosso coração, para estarmos atentos às suas palavras. Senhor Deus e Pai, bendito é o Senhor. Agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade que estamos juntos, Senhor, dedicando um pouco de tempo a ouvir a sua palavra dos irmãos que se esforçam, se empenham, entregam suas vidas para o serviço ao reino. Que o Senhor Deus abençoe nosso coração, nossa mente, para estar absolutamente dispostos a ouvir a sua palavra e que a partir dela, Senhor, a nossa vida possa ser transformada
a cada vez mais que nos aproximamos do Senhor e cumprimos a sua vontade. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que participam comigo nessa reunião e que juntos, ó Pai, possamos nos edificar, crescer, amadurecer e compartilhar a sua palavra com outras pessoas. Bendito seja o Senhor e Deus, porque tem uma grande misericórdia e graça que nos alcança todos os dias. No nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Obrigado, Israel. É muito bom estar aqui novamente. Hoje a gente está continuando um tema que foi começado na semana passada pelo meu xará, né? Semana passada tinha Ranieri Vieira, e hoje eu estou continuando aqui sobre o tema da esperança. E a esperança, eu queria que vocês falassem, né? Eu sei que às vezes a gente fala no final, o pessoal faz pergunta no final, mas eu pessoalmente gosto que as pessoas interajam durante o estudo. Mas eu queria que você ligasse seu microfone e rapidamente dissesse o que você entende por esperança. O que é esperança para você? Rapidinho. Um de cada vez. É confiança. Esperar. Confiança. Alguém falou esperar, foi isso? Esperar, Urânio. Certo. O que mais? Tem a ver com confiança, com esperar, o que mais? Conforto. Tem a ver com conforto. Conforto ou conforto, né? Depende de onde é que você vem. Mas deu para entender. Que mais? Se alguém perguntasse, o que é esperança? O que é esperança? Eu não entendo muito bem. O que é esperança? Qual seria a definição que você daria? Uma nova Esperança oportunidade. é fé, né? Fé. Breno falando. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Muito bom. Uma definição para confiança que eu gostei, eu olhei no dicionário várias, e uma delas que eu achei bem simples e interessante é confiança, alguém falou aí, confiança de que algo bom vai acontecer. Então, quando eu tenho esperança, eu estou confiando e esperando que algo bom vai acontecer, né? Então, eu vou dar exemplos simples para começar, tá? Exemplos do dia a dia. A maioria aí eu sei que gosta de futebol, né? Sei que tem alguns que não gostam, mas tem muitos que gostam de futebol. Imagina que seu time está perdendo por 3-0, tá? E aí você já está com aquela cara, né? 3-0 de novo. E aí o atacante lá do seu time vai lá e faz um gol. 3-1. Aí você já, né? Já fica assim. O Josué está dizendo que o time dele não perde. Não perde quando não joga, né, Josué? Só quando joga. Então, vai que seu time está 3-1. Estava 3-0, fez um gol, 3-1. Você já não está tão chateado, né? Aí o atacante vai lá e faz o segundo gol, 3-2. Continua perdendo, certo? Continua fazendo 0 pontos naquela rodada, mas agora está diferente. Agora você tem esperança. Agora você tem esperança que talvez vai empatar e talvez vai até virar. Vou dar outro exemplo. Sabe aquela menina que você gosta, aquele menino que você gosta? Eu ia usar aqui alguém como exemplo, mas eu era mais malvado antigamente, eu estou ficando mais boazinho com o tempo. Então, eu não vou dizer o nome de ninguém aqui não, tá? Então, eu vou criar um nome fictício aqui. Imagina que tem um rapaz chamado Ismael, certo? Um rapaz chamado Ismael. E aí ele gosta daquela menina, só que ela não dá muita esperança para ele, mas um dia ela diz assim, Ismael, hoje eu pensei em você. A esperança chegou. Nada mudou, ela continua sendo só amiga, né? Ninguém está saindo, nem nada. Mas só porque ela falou, Ismael, estou pensando em você. Já veio a esperança, né? Sabe aquela entrevista de emprego? Eu não sei se alguém já fez entrevista, já participou de uma entrevista de emprego, e aí, no final, a pessoa que estava entrevistando diz assim, vou entrar em contato com você. E quem já fez entrevista, você sabe que você vai escutar isso no final, né? Eles vão dizer, olha, muito bom, vamos entrar em contato, viu?
E aí você fica esperando, né? Só que aí essa pessoa dá uma piscadinha assim, ó. Vou entrar em contato com você. E dá uma piscadinha. Aí mudou, né? Mudou, talvez é um código secreto. Pode ser que a pessoa tenha um tique nervoso, que ela fica assim. Mas para você, você vai entender que aquilo é um sinal de que ela realmente vai entrar em contato com você. E aí dá esperança, não é? E aí, ó, eu escolhi algumas palavras aqui que tem a ver com esperança, que vem junto com esperança. Ânimo, alegria, energia, conforto e, em algumas situações até vida. A gente pode dar várias palavras, e todas essas palavras que eu estou falando são positivas, não é? Só que hoje à noite eu não quero falar desse tipo de esperança que eu estou dando os exemplos, não, tá bom? Eu quero falar de uma esperança muito maior. O tema da noite é a esperança da glória. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A esperança da eternidade ao lado de Deus. A esperança de desfrutar de um banquete celestial infinito com Ele. A esperança de receber a herança que nos foi prometida. Então, quando a gente fala a esperança da glória, é tudo isso que deve vir na nossa cabeça, a eternidade junto do Pai, conforto, alegria eterna. É dessa esperança que eu quero falar. Mas não tem como não falar daquelas outras vazias e fugazes que eu estava falando há um pouquinho tempo atrás. Eu vou retomar para elas, tá? Para a gente poder comparar algo grande e algo que não é tão grande. Então, vou voltar para o exemplo do time, tá? Vamos dizer que seu time estava perdendo de 3-0, 3-2, surgiu a esperança, você ficou esperando, pegando aquela definição de algo bom ia acontecer, e seu time vai lá e faz mais 2, 4-3, acabou 4-3. Sua esperança foi concretizada, né? Agora eu pergunto, e daí? E daí? O que vai acontecer? O que vai acontecer se seu time ganhar de 4-3? Eu não quero ser chato, não, mas grande coisa. Provavelmente vai perder de novo, né? Vai perder na próxima rodada ou na outra, porque é sempre isso que acontece, né? Vai perder, uma hora vai perder. O máximo que pode acontecer é seu time vai ganhar um campeonato. E se ganhar o campeonato, sabe o que é que vai acontecer? Os jogadores vão ficar mais ricos. Eles, não você. No máximo, o que pode acontecer é uma estrela na camisa que você vai ter que pagar. A camisa vai ficar mais cara. Então, no final das contas, grande coisa, né? No máximo, você vai poder zoar seu amigo, mas no outro dia vai ser ele fazendo com você. Então, isso é nada, né? Lembra a menina do Ismael, que eu dei o exemplo? Vai que vira uma coisa séria depois. E Ismael vai casar e vai ter filhos. Olha que maravilha. E no mesmo dia que Ismael casou, ele conseguiu o emprego dos sonhos dele. E são coisas grandes, né? A esperança que ele tinha nessas coisas foram concretizadas, coisas boas aconteceram. E eu não vou dizer assim, grande coisa não, tá? Porque são coisas grandes na nossa vida. Mas, se o referencial é a eternidade junto ao Pai, isso acaba se tornando pequeno. Porque nós vamos construir uma família, vamos casar, ter filhos, mas vai passar, vai acabar, não é? E se você compara com a esperança da glória, ter um relacionamento se torna algo pequeno. Ter um trabalho se torna algo pequeno. Então, eu quero ajudar você a pensar e refletir sobre isso hoje. Onde está sua esperança? Onde é que está a sua esperança? Em que você almeja? O que você busca? Porque eu vou falar mais sobre isso, mas é muito comum ver muita gente dedicando a sua vida à esperança com pouca coisa, para coisas pequenas, colocando toda a sua energia, todo o seu ânimo, todo o seu pensamento, todo o seu tempo, dinheiro, em coisas que são temporárias. Me corrija aí, Israel, se eu estiver errado, no dia 25 de setembro,
Israel vai falar sobre a esperança é viva, não é isso, Israel? É isso. Tá. E eu não vou usar seu estudo não, tá? Mas eu quero ler a passagem que provavelmente você vai trabalhar, que é 1 Pedro 3:4. Então, se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, eu peço que você abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu vou ler na NVI, tá? Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. E esse é o tema que Israel vai falar no último sábado do mês. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. É disso que a gente está falando e pensando. É essa esperança que a gente tem, de receber uma herança que nunca vai perder o valor, que nunca vai ser manchada, que nunca vai acabar, herança guardada para a gente. E aí, quando a gente compara essa esperança com qualquer outra coisa, elas ficam pequenas, né? Elas diminuem de tamanho, porque não tem nada maior do que isso, e é essa esperança que eu e você tem que se agarrar. E aí eu quero fazer uma advertência, né, para vocês. Eu quero que você... Esse é um grupo de jovens adultos, e aí vocês estão numa fase da vida que tem muita transição, que tem muita mudança, que tem muita coisa pensando para frente, tem muita insegurança, né? O que é que eu vou fazer se você está prestes a fazer vestibular, ou se você está no primeiro emprego, ou se você está começando um relacionamento? Tem muitas inseguranças, muitas coisas que você não sabe o que você vai acontecer. Talvez você tenha muitas esperanças em relação a várias áreas da sua vida. Mas a minha advertência é essa: cuidado para você não viver em busca de pouca coisa. Cuidado para você não viver esperando por coisas que são passageiras, temporárias e que não são tão valiosas quanto as pessoas falam. Geralmente, a gente vai usar nossa energia, nossos recursos, a gente vai andar na direção das coisas que a gente quer alcançar, não é? Tem um objetivo e aí eu vou andar naquela direção. E aí é que a gente tem que ter cuidado e pensar. E aí eu quero perguntar para você, tá bom? Pense sobre isso. Em cima de que esperança você tem vivido? Quais são as coisas que você tem depositado sua esperança? Em que você tem usado seu tempo para alcançar? Onde é que você tem usado sua energia? Onde é que você tem colocado seus pensamentos? Olha, eu já vi pessoas fazendo as chamadas loucuras de amor. O nome já está dizendo, né? Loucuras de amor. E aí muita gente faz, ai, que lindo, né? Que lindo. O cara gastou a casa que ele tinha para comprar flor e jogar de um helicóptero. Que lindo. Gente, isso não é lindo não, viu? Isso é estupidez. E aí tem muita gente que usa, como eu falei, seus recursos, só consegue pensar. Quando a gente coloca a nossa esperança em alguém, a esperança da nossa felicidade em alguém, a gente vai ter um fim, provavelmente, que não vai ser aquele que a gente esperava. Eu já vi pessoas abrindo mão da família, por exemplo, por causa de um emprego. Trabalhava bastante e a desculpa era conseguir recursos para a família. Mas não faz sentido, né? Como é que eu estou trabalhando para dar uma vida melhor à família e eu fico distante da minha família? Já vi pessoas abrindo mão de muita coisa por coisa que não valia. E aí eu quero que você reflita essa noite o que é que vale seu esforço, o que é que vale seu sacrifício, o que é que vale a sua vida. E geralmente essa resposta está associada às coisas que você busca, está associada às coisas em que você deposita sua esperança. Então, vamos aprender com Paulo. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1. Em que Paulo investia?
O que Paulo investia? Todo mundo aí conhece Paulo e você já deve saber a resposta, mas eu quero ver junto com vocês. Abram em Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 27. O versículo 27 é o versículo-chave do estudo de hoje. Colossenses 1, 24 a 27. Paulo disse, ele escreveu para os irmãos de Colosso, né, e ele diz assim, eu vou ler do 24 ao 27. Agora me lembro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela, ele está falando da igreja, me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, vamos falar rapidamente sobre esses versículos, né? A gente vê Paulo falando no versículo 24, quando ele diz assim, é estranho, ele fala, agora me alegro em meus sofrimentos. Paulo sempre vai falar frases assim que, a princípio, parece ser contraditório, parece não ter sentido, porque como é que alguém pode se alegrar nos sofrimentos, né? Mas veja o que ele diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja, que é o corpo de Cristo. Claro que Paulo não gostava de sofrer, mas ele estava satisfeito se aquele sofrimento trouxesse benefícios para os colossenses, né? Para os irmãos em geral. Ele estava disposto a sofrer no seu corpo físico pelo corpo espiritual qual ele fazia parte, que era a igreja. Ele entendia que ele era um ministro, como fala no versículo 25, ele era um servo, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que os irmãos se aproximassem de Cristo, para que crescessem em Cristo, para pessoas que ainda não conhecessem, viessem a fazer parte desse corpo. Então, quando Paulo ele diz que se alegra em seus sofrimentos, a gente sabe, né, o próprio Paulo vai relatar em outras cartas o quanto ele sofreu, e ele usava as dificuldades, as prisões, os naufrágios, tudo que acontecia, se ele tinha oportunidade, ele usar para trazer pessoas para Cristo. Ele ia usar para que a igreja crescesse, porque essa era a meta de vida dele, era servir ao Senhor, servir aos irmãos, agradar a Deus, agradar aos irmãos. Era isso que ele tinha em mente, e a gente vai ver por quê. No versículo 26 e 27, Paulo começa a falar do mistério que estava oculto, mas foi revelado através de Cristo, através das boas novas de Cristo. No versículo 27, ele vai falar, olha, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. E que mistério é esse? É Cristo em vocês. Ele está falando isso para os irmãos de Colosso. Eu quero ler Efésios, que é uma carta bem parecida, né? E tem um trecho também bem parecido, mas eu quero ler com vocês que nos ajuda a entender um pouco melhor. Se você puder abrir em Efésios, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao 6. Efésios 3, de 1 ao 6. Todo mundo achou? Ele disse o seguinte, agora para os irmãos de Éfeso, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Olha, até agora é mais ou menos o mesmo conteúdo do que a gente leu, né? Ele fala que estava sofrendo por eles, e ele está dizendo que eles eram gentios, e ele fala do ministério que ele recebeu, ele fala da responsabilidade imposta a ele por Cristo, e aí continuando ele diz assim,
isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E aí ele vai falar, a saber que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O mistério era que a salvação era para todos, não só para o povo de Israel, mas para os gentios também. E ele explica que isso não foi dado a conhecer antes, mas agora foi revelado através de Cristo. Bem, na Bíblia tem muitos spoilers, né, sobre isso, que não era apenas para o povo de Israel. Lembra lá, desde o começo, quando Deus falou para Abraão, ele disse que todas as nações da terra iam ser abençoadas através dele. E aí, começa lá em Gênesis, mas toda a Bíblia vai mostrar que a salvação, a eternidade, o banquete celestial era para todas as nações, era não só para os judeus, mas também para os gentios. E quando a gente vê Paulo sofrendo, Paulo passando dificuldades para levar essa mensagem, ele diz, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu vou fazer com o maior prazer isso. E por quê? Porque ele sabia o que realmente era importante, o que realmente era valioso. E por isso ele dedicava a vida ao ministério. E aí eu pergunto para você, você tem dedicado, você tem se esforçado, em que você tem depositado a sua vida? O que você está disposto a sofrer? Eu conheço que tem muita gente que está disposta a sofrer, por exemplo, pela vida acadêmica. Tem gente que estuda manhã, tarde, noite, não se alimenta direito, abre mão do sono, abre mão de muitas coisas, tem se dedicado a isso. Como eu falei, tem gente que abre mão da sua própria vida para se dedicar a uma outra pessoa. Mas nós, como cristãos, se a gente entende o que realmente é valioso, a gente tem que estar disposto a abrir mão, a sofrer se for necessário, para que não só fiquemos firmes no Senhor, como a gente vai ver daqui a pouco, mas que a gente leve outras pessoas também a conhecerem a Cristo, para que outras pessoas parem de dedicar a sua vida a coisas pequenas, a coisas que dão prazeres rápidos, né? Contrastando com a felicidade eterna ao lado do Senhor. Veja, vamos voltar lá para o texto de Colossenses capítulo 1 e veja o versículo 27. Versículo 27. Ele diz, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. É Cristo que faz com que a gente tenha essa esperança da glória, da vida eterna com o Senhor. É só em Cristo, porque Cristo está neles, é que eles podem ter a esperança. Porque Cristo está na nossa vida e nós estamos em Cristo, é que a gente pode ter esperança. Tira Cristo e o que é que fica? Tira Cristo e o que é que fica? Fica um pecador, condenado, miserável, é isso que fica. Paulo se dedicava para que essa mensagem chegasse ao coração dos perdidos. Ele vivia na esperança da glória, mas ele queria que outras pessoas, assim como ele, também vivessem. Qual é a sua esperança principal? Qual é a sua esperança? Qual é a primeira? Qual é a maior? Qual é a mais importante? Eu espero que seja desfrutar da glória de Cristo. Eu espero que a sua maior esperança, seu maior alvo, seja passar a eternidade com o Senhor. Levar o próximo a conhecer a Cristo, para que a gente desfrute a eternidade juntos. Eu quero terminar dando ênfase a algo para mostrar o quão maravilhoso é o que esperamos. Eu falei que a definição de esperança é esperar que algo bom vai acontecer, não é?
Mas eu quero, muitas vezes, para que a gente entender quão bom é uma coisa, a gente tem que ver o outro lado, né? Não vou perguntar aqui, mas se você sempre teve carro, se seus pais sempre tiveram carro, se desde criança você andou de carro, certo? Você nem sabe o que é ônibus, você sabe o que você vê, mas você nunca andou de ônibus. Você não vai valorizar tanto no dia que você comprar um carro para você, né? Agora, se você pegou o busão a vida toda, né? Se você passou horas e horas esperando o ônibus, e às vezes vai lá, o ônibus vem lotado, vai embora, e um dia você consegue comprar um carro para você sair na hora que você quer, né? Não tem que esperar ninguém, você só é ligar e sair, aí você vai valorizar, porque você já sofreu sem carro, né? Eu posso dar vários exemplos. Tem gente que não sabe o que é dor de dente, né? Quem não sabe o que é dor de dente, não sabe como é bom ter uma boca saudável, porque você sempre teve. Muitas vezes, para a gente valorizar alguma coisa, a gente tem que lembrar como era antes. Sabe aquela palavra ingratidão, né? Ingratidão geralmente vem depois do esquecimento. Você geralmente é ingrato depois de você esquece como as coisas eram antes. E aí a gente acaba sendo ingrato. Então, para lembrar disso, para dar ênfase na glória, eu quero ler alguns versículos antes, no capítulo 1. Eu quero ler versículos 13 e 14. Eu sei que todo mundo sabe disso, né? Que a gente vai ler. Graças a Deus, todo mundo que está nesse grupo aqui sabe. Tem muita gente que não sabe, mas eu imagino que todos desse grupo saibam. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A gente começou falando de virada no futebol, não foi? Seu time perdendo de 3-0 e ganhando de 4-2. O que é isso? O que é isso? É nada, né? Quer falar de uma virada espetacular? Colossenses 1, 13 e 14. Trevas, morte, e aí fomos transportados para o reino de Deus. Tivemos o perdão dos pecados e, por consequência disso, a eternidade, a herança prometida para aqueles que creem. Não só para Israel, mas para os gentios, onde a gente entraria nessa história aí, né? Então, veja só, isso é uma grande transformação, isso sim é uma grande virada, isso é algo onde merece que a gente deposite toda a nossa esperança. E dá para valorizar, não é? Porque o que seria da gente sem Cristo? Éramos inimigos de Deus por causa do pecado, destruição. E agora, por causa do amor de Cristo, a nossa esperança não é assim, esperando a morte chegar, esperando a destruição chegar. A nossa esperança é viva, é verdadeira, como Israel vai falar daqui a algumas semanas, é uma esperança real, onde a gente pode ficar, aquelas palavras que eu falei no início, alegre, cheio de ânimo, não é cheio de vida, porque é isso que acontece quando a gente deposita a nossa esperança em Cristo. Então, o que eu queria motivar você a lembrar e pensar quero motivar você a fazer uma autoavaliação, né? Começa pensando em que você tem depositado o seu tempo. Em que você tem usado tanto o seu tempo? Pense o que passa nessa sua cabeça aí durante o dia. O que passa? Em que você está pensando? Porque o que Paulo pensava era ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Isso era o que estava na cabeça de Paulo. Era agradar o Senhor, era colocar Deus em primeiro lugar. E se eu e você somos cristãos, é isso que tem que estar na nossa cabeça. É como eu posso ajudar alguém a conhecer a Cristo. Porque a esperança você tem, né? Você conhece Cristo e você sabe que Cristo em você, essa esperança é verdadeira. Mas tem muita gente que não tem Cristo ainda. E eu sei que o tema sobre evangelismo já acabou, né? Foi mês passado. Mas não tem como falar de esperança em Cristo sem falar de ajudar outras pessoas a terem a mesma esperança que você tem. E eu espero que você tenha, né? Eu estou falando porque você é um cristão.
E é isso que tem que estar na cabeça do cristão o tempo todo. A gente tem que estar pensando nas coisas espirituais. Porque se eu e você tiver voltado só para o que é material, só em pessoas, só em coisas, só em alvos como uma carreira profissional, aí eu diria que a gente está buscando pouca coisa. Busque essas coisas, certo? Mas tendo a primeira na frente, que a esperança da glória seja sua maior esperança. E aí, o que sobrar de tempo, o que sobrar de energia, você pode se dedicar a essas coisas. Mas como cristãos, como servos de Cristo, esse tem que ser o nosso empenho. Ficar firmes no Senhor e ajudar outras pessoas a conhecer. E aí, juntos, vamos desfrutar da glória do Senhor, né? Eu fico pensando, eu estava falando para meu filho tem 17 anos, e ele está estudando para o vestibular, estuda bastante, de manhã e de tarde, às vezes de noite também, e ele estava dizendo, eu estou cansado disso. E eu falei, lembra quando eu dizia que a infância era a melhor fase da vida, e você não acreditava, né? Todo pai diz isso para o filho. A gente não acredita, né? A gente achava que ir para a escola fazer tarefa era chato, né? Era ruim. E aí eu disse para ele, você está vivendo a sua segunda melhor fase da vida, em relação a ter responsabilidades, porque está só estudando ainda, né? Depois vai vir trabalho, responsabilidades, filhos e tantas coisas que você tem que suar, batalhar. E ele estava dizendo, sério, que essa é a segunda melhor fase da vida. E essa vida que a gente tem, assim, ao mesmo tempo que ela é excelente, mas vai ter um preço alto, vai ter, junto com alegria, vai ter sofrimento. Mas o que a gente espera é glorioso, é perfeito. Então, irmãos, não desperdice, não corra atrás de pouco, certo? Não seja um cachorro correndo atrás de um carro. Aquilo parece ser o auge do dia de um cachorro, né? E às vezes eu vejo pessoas fazendo mais ou menos a mesma coisa. Faz muito barulho, muito esforço, gasta muita energia para nada. Então, espero que nenhum de nós, desperdicemos nossa vida colocando esperança em coisas pequenas, mas que a gente busque realmente e coloque toda a esperança no Senhor e no que Ele tem prometido para a gente. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma boa memória, que a gente não esqueça dessas coisas, né, durante a nossa vida.